E aí, torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora com as últimas informações aqui do Palmeiras, as últimas novidades aqui. Vamos ver aqui tudo sobre essa partida contra o Santos, clássico que pode definir aí uma grande vantagem para o Flamengo. Também informação sobre contratação aqui no Palmeiras. Que história é essa? Bora ver aqui tudo nesse vídeo. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Bom, vamos falar do outro lado aqui agora do Palmeiras, que visita o Santos. Como nós falamos no Globo Esporte, tem um monte de desfalque aqui, né? O Alan tá suspenso, o Andreas Pereira suspenso, Flávio Lopes na seleção, vários jogadores foram convocados, inclusive o Vitor Roque. E aí ontem a gente pediu para vocês escalarem o Palmeiras, né? Brincarem de Abel Ferreira, e esse foi o time mais votado. Olha só, aqui na zaga não tem tantas mudanças, né? Só o Jeff Teck, que é o substituto imediato, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Rafael Veiga, aí na frente Maurício, Luigi, uma surpresa, e Bruno Rodrigues. A gente vai até colocar aqui os jogadores que foram mais votados. Tá vendo como é difícil ser o Abel Ferreira? Olha lá, o mais votado foi o Maurício, então tá com moral o Maurício e o Veiga. Agora a gente vai falar com Amanda Barbosa na frente do CT. Amanda, como é que estão esses problemas do Abel aí pro jogo de sábado? Oi, Fred. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, todos esses desfalques que você já trouxe aí, Palmeiras se reapresentou hoje aqui na Academia de Futebol, iniciou a preparação para essa partida. É possível que o Abel conte com o reforço do Flávio Lopes. Tá com a seleção argentina, como você já falou, a Argentina faz apenas um amistoso na sexta-feira à tarde, e aí o Palmeiras tem a informação de que alguns jogadores serão dispensados do período de treinamento que vai ter na sequência, entre eles o Flaco, e já estaria articulando aí uma logística para trazê-lo de volta. Se vai jogar ou não contra o Santos, outros 500, vamos acompanhando nos próximos dias. A gente tem também a situação já sendo articulada aí para trazer o Vitor Roque de volta depois do amistoso de terça-feira contra a Tunísia. A gente lembra que o Palmeiras na quarta-feira enfrenta o Vitória, e aí o Abel quer contar com o máximo de jogadores possíveis, né? Já teria o Flaco, de repente aí o Vitor Roque também, e os jogadores que estão com as seleções de Uruguai e Paraguai são esperados apenas no dia do jogo, na quarta-feira, serão reavaliados se vão ter condições de entrar em campo ou não, Fred. Então, problemas que o Abel tem que resolver. Ontem saiu, finalmente, teve lá a reunião do Conselho Técnico da Federação Paulista para anunciar o Paulistão formato Champions League. Clássicos na primeira fase. Formato novo do Paulistão, agora com menos datas, então é um formato que a gente está anunciando aqui como um formato, Casão, que foi sugerido pelo irmão do Arnaldo, de verdade, Roberto Ribeiro, por isso que a gente está chamando o Campeonato Paulista de Robertinho, aqui, de maneira muito simpática, porque o Arnaldo um dia falou que não, meu irmão deu uma ideia, tal, que podia ser igual na Champions League, e acabou sendo assim mesmo, o formato do Paulistão. Vamos colocar aí como é que ficaram os grupos, e aí a gente vai explicar como é que é. O grupo... Não é grupo, né? Na verdade não é grupo, são os jogos que o Corinthians vai fazer. Vai enfrentar Santos, Palmeiras e São Paulo, os 3 clássicos, São Bernardo, Red Bull Bragantino, Ponte Preta, Velo Clube e Capivariano. O Palmeiras enfrenta também os três principais rivais, e mais Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo. O São Paulo também enfrenta os 3 rivais, e além disso, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera. E o Santos terá os 3 principais rivais e mais Red Bull Bragantino, Novo Horizontino, Velo Clube, Guarani e Noroeste. Os jogos que eles vão fazer, que é o formato da Liga dos Campeões. Ninguém melhor do que você, Arnaldo, que tem participação. Meu irmão se sentiu traído. Dessa nova fórmula do campeonato. O Robertinho se sentiu... Não é um plágio, é um plágio adaptado. Plágio adaptado. Já que a gente estava falando de São Paulo, dirigentes, vou resgatar uma expressão do antigo presidente do São Paulo, Juvenal Jovencio. Esse campeonato paulista é uma arapuca para os grandes. É uma grande arapuca, né? É excelente para a federação e péssimo para os clubes grandes, né? O formato Champions ele foi adaptado com algumas novidades, porque a federação ela fez ela ajeitou as 8 rodadas de fase de classificação para que em todas as rodadas a gente tenha jogos relevantes, fazendo com que os grandes, além de se enfrentem times de média força em 2 oportunidades e só joguem uma vez contra o pote dos mais fracos. Na prática, eram 12 partidas classificatórias, agora são 8. E das 8, quase todas são difíceis. Qual foi a estratégia da federação? Impedir que os grandes
cogitem entrar mais ou menos no campeonato, priorizando o brasileiro que vai ali. É impossível, porque o limite entre a classificação na 8ª posição e o rebaixamento, vai ser pequenininho. Se você entrar, vou jogar as 2 primeiras rodadas com reserva sub-20, você não vai se classificar, primeira coisa. E você corre o risco de ser rebaixado. Então, a federação conseguiu engessar os clubes grandes com esse formato, né? Justamente numa temporada em que eles têm que se envolver antes com o Brasileirão, que começa no final de janeiro. Foi engenhosa a federação. Ela golpeou o meu irmão pelas costas, porque nas Champions é um pouco diferente. Você tem muito jogo grande, mas você também tem os jogos contra os fraquinhos para poder se classificar. Tem muita carne assada. Tem muita carne assada. Aí só tem e olhe lá. Só que aí a federação, super engenhosa, ela corre um risco de não ter time grande para decidir o campeonato. Já pensou? Essa é uma situação. Na fase. É uma probabilidade. É uma probabilidade real, né? Porque ela nivela tudo. Então, o time que veio da A2, ele vai pegar um grande, olha lá, e pode, se tiver o Mirassol da vida no brasileiro, ele pode jogar a final do Campeonato Paulista. Tranquilamente. Então, é uma arapuca. As pessoas não entenderam muito bem até agora, porque elas nem entenderam também muito bem como funciona a atual Champions League. Mas é aquilo, classifica. Aí também é formato Champions. Se classificam os 8 melhores, independentemente dos confrontos que fizer, o primeiro contra o 8º, o segundo contra o 7º, e assim por diante. Quartas de final, uma partida só na casa de quem tiver a melhor campanha. Semifinal, uma partida só, idem. E as finais em 2 partidas, como acontecia antes. O fato é que antes, o time grande, no formato anterior, com mais datas, ele fazia pelo menos 6 partidas contra pequenos, para poder, sabe, Mauro, dar aquela respirada, tá? Agora não tem mais essa moleza não, filho. Agora é uma arapuca. Pro campeonato é legal, pro grande é péssimo. Pro time grande é péssimo. Porque, assim, o campeonato estadual, ele inevitavelmente no Brasil, ele tem que ter uma pegada de pré-temporada. Sim. Ou pelo menos dentro dele alguns jogos em que você possa encarar como tal. Ou seja, você pode começar a primeira rodada, a segunda com um time misto. Carioca é assim. Ou de garotos e tal, para você. Carioca é exatamente Exato, assim. aí você vai se ajeitando, porque não tem nem tempo. Mal voltou das férias, treina um pouquinho, pimba, já começa a jogar. Se puder colocar a tela de novo, estava olhando aí a tabela, por exemplo, do Corinthians e do Palmeiras. Vamos colocar a tela puder colocar a tela novamente. Pior. O São Paulo ainda pegou o Mirassol. Olha só. No caso, o Palmeiras também pega o Mirassol. Aí o São Paulo, o Corinthians não pega o Mirassol, mas pega o Bragantino. Pega a Ponte Preta, que está voltando da Série C para a Série B. Isso. Então tá cheia de gás, né? Os clássicos, claro, né? Então você vê que não tem muita folga, cara. São Paulo tem o Primavera, certo? Sim. Que é o Santos tem o Noroeste. O Palmeiras tem o Botafogo, que tá bem tá sobrevivendo na Série B. E o Corinthians tem o Capivariano ali. Então, Você vê, olha a chave do Palmeiras. O Botafogo é um time de Série B. A Portuguesa é um adversário tradicional. Então, quando vai jogar contra o Palmeiras, vai ser se mobilizar contra qualquer grande, que a Portuguesa ela se alimenta disso também. Perfeito. Né? É normal. O Guarani, parecido, né? Parecido, já foi campeão brasileiro. O Mirassol, não preciso explicar. E o Novo Horizontino é um dos melhores times da Série B, que briga para subir aí todo ano, bate na trave, mas... Então, assim, no caso do Palmeiras, não tem ninguém que você pode falar assim, essa é a maior carne assada. Pode até virar na hora. Nesse jogo aqui eu vou... Porque os adversários vão jogar tudo contra o Palmeiras. Pode ficar no exemplo do Palmeiras ali, por exemplo. Fora a questão logística, né? Se o Palmeiras tiver que ir a Ribeirão, Sim. tiver que ir a Mirassol, são viagens longas. Isso. Se o Palmeiras tiver conquistado a Libertadores e precisar jogar o Mundial, então o intervalo Sim, vai ser menor. restrito. Tiver a Supercopa, tiver a Recopa, cara, isso aí, cara, ele não vai poder... Eu acho que é bom o Mauro ter pego o Palmeiras porque é o paulista mais forte, é o que tem mais condição e que poderia lidar com esse campeonato com uma... E vai começar o brasileiro no meio da reta final do estadual. Exatamente. Depois de uma carnificina nessa fase aí. É carnificina. Então vai ser pesado. Isso pode comprometer, assim, não digo a sequência de toda a temporada, mas a sequência da temporada nesse começo vai ser bem complexo. O que acontecia, Casão, é que até antes, né, esses primeiros meses era meio que uma pré-temporada, como o Mauro falava, porque você tinha muito jogo do Paulista ali, tarará, e daí começava a Libertadores, daí começava o Brasileiro, era quase como um tempo de preparação. Agora não,
é brasileiro e paulista, esse paulista aí, ao mesmo tempo. Você que jogou muito o Campeonato Paulista, pode dizer. Então, primeiro eu acho que na enquete ali eu ia votar na seguinte, é o que dá para fazer, né? É o que dá para fazer. Não tem... Ou faz desse jeito aí, ou coloca grupos e mais 4 datas e não sei o que, não sei o que. Eu acho o Campeonato Paulista muito complicado e realmente não vai ter folga. Os times grandes vão começar o Paulista tendo que bater de frente com times perigosos, que estão há mais tempo treinando, né? Ou times que estão em alta, Mirassol, cara, o Mirassol, o Corinthians vai jogar com o Mirassol, Palmeiras também. Então, enfim, quem for jogar com o Mirassol vai pegar um time super empolgado, uma cidade super empolgada e outra, um Mirassol que vai para a Libertadores que tem que fortalecer o time. Então, se o time do Mirassol hoje é a sensação do campeonato e é forte, é difícil jogar contra o Mirassol, o ano que vem, teoricamente, vai ser pior, porque eles vão ter que disputar a Libertadores. Então vai ter que ter algum reforço ali um pouco mais pesado, 1, 2, 3, sei lá, e não perder os melhores. Então o Campeonato Paulista realmente ano que vem vai ser, numa linguagem mais de gíria, o Campeonato Paulista vai ser da pesada. Vai ser da pesada, boa. São 8 rodadas, eu sou péssimo em análise combinatória, o Tironi era bom nisso. Não, sou ruim também. É ruim? É. Então são 8 rodadas, certo, de classificação. Se você tem os grandes jogando entre eles, praticamente clássico toda a rodada. Então, legal. possivelmente... Não, pro campeonato é ótimo. Então, claro. A federação foi engenhosa. Sim. Evidente. Graças ao seu irmão, inclusive. Não, meu irmão se sentiu traído porque ele entende que os grandes precisam de um respiro. Você vai jogar contra... Respiro, não respirou tipo nada. Ferraram o Robertinho. Os caras acharam que fazer. Os caras desvirtuaram tudo. Desvirtuaram um pouco, mas entende que a primeira rodada já deve ter um clássico. Você entende? Sim. E aí, assim, cara, não tem como aconteceu no Rio. E esse ano em São Paulo também, os times começarem... O São Paulo, por exemplo, começou o campeonato só na segunda rodada esse ano. Estava lá nos Estados Unidos. Não tem mais. Não tem folga, meu amigo. E assim, né? A primeira rodada está prevista para 11 de janeiro, certo? Certo. 11 de janeiro. O campeonato teria pouco menos de 2 meses. As férias, para quem não jogar o Mundial, começam dia 8 de dezembro. Então, eu imagino que os clubes vão dar aqueles 20 dias e depois mais 10 no meio da temporada, já durante a Copa do Mundo. Não vão dar as férias completas para ter pelo menos 10 dias de treino na volta. 10 dias de pré-temporada para começar, sei lá, dia 2 de janeiro e já jogar dia 11 para valer. Possivelmente como clássico. É por isso que o São Paulo também estava adiantando seus exames físicos e tudo mais. É isso, então. Só mostra a enquete aí que eu vou dar uma parcial de como tá, porque ela falava sobre exatamente a fórmula do Paulistão. O que você achou do novo formato do Paulistão? Bom, 26%. Ruim, 11%. É o que dá, que é o voto do Casão, 23%. E o ainda não entendi, 40%. Então, Muita gente com dificuldade de entender a fórmula. Quando começou a enquete, a porcentagem de ainda não entendi era maior. Então, mesmo que a gente tenha se enrolado absurdamente, acho que pelo menos a gente explicou um pouquinho. Diminuiu um pouco, ainda não entendi. Olha, lembra aquela história da Libra, que o Flamengo entrou na justiça e tal, e a grana foi bloqueada, e aí causou uma disputa entre o BAP, a Leila, Palmeiras e Flamengo, aquela história toda? Bom, teve uma nova decisão da justiça, uma juíza derrubou o pedido do Flamengo, e o dinheiro, enfim, foi liberado. A desembargadora Lúcia Helena do Passo decidiu ontem à noite liberar parte do dinheiro bloqueado dos clubes da Libra, depois de liminar que havia sido concedida ao Flamengo. Então, portanto, dos 83 milhões bloqueados, foram retidos apenas 17 milhões. O restante do valor vai ser liberado para o Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória. Na decisão, a desembargadora citou que o Flamengo participou do processo da escolha que definiu os critérios filiados à Libra e também questionou por que o Flamengo, nas últimas 3 semanas, não enviou o cálculo sobre o que o julgava correto como valor controverso. O valor que tinha sido bloqueado é referente às parcelas pagas pela TV Globo pelos direitos de transmissão do Brasileiro aos clubes da Libra, depois que o Flamengo questionar os direitos de distribuição. E o Flamengo divulgou uma nota em resposta à decisão da Justiça, dizendo o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que tomou conhecimento da decisão proferida pela desembargadora, que manteve o bloqueio judicial dos valores da verba de audiência, tarará, tarará. E aí continua.
O Flamengo entende que a decisão faz justiça e reconhece a legitimidade dos argumentos apresentados, baseados no cumprimento do Estatuto da Libra, que exige a aprovação unânime dos clubes para qualquer alteração nos critérios de rateio da receita de transmissão. O clube ainda deve pleitear aperfeiçoamento da decisão para que o critério seja estendido para a próxima parcela a ser paga pela Globo. Por fim, o Flamengo reafirma seu compromisso com o diálogo e com o fortalecimento coletivo do futebol brasileiro, reiterando sua confiança de que as decisões futuras continuarão a respeitar os princípios de justiça, isonomia e boa-fé previstos na legislação e no Estatuto da Liga. Assina, então, portanto, o Flamengo numa nota oficial sobre essa questão. Mauro, tá aí, liberou a grana, aquele negócio que causou um enorme frisson, quem tá certo, quem não tá e tudo mais, e agora a grana tá liberada e o Flamengo entende que tudo bem, vai tentar pleitear seus direitos de uma outra forma e tal. O Flamengo concorda, né? Ele acha que atingiu seu objetivo, é o que diz a nota. Que era entrar em debater e tal. Não, acho que ele tem um bloqueio de uma quantidade de dinheiro. Então, o Flamengo considera isso satisfatório. Então, seguimos. A grande questão disso aí é primeiro, as distorções da história, as narrativas criadas e a discussão envolvendo questões outras bizarras, como vai jogar sozinho, outras tolices que foram proliferadas aí pela mídia de uma forma patética. Acho que esse é o grande problema. Isso é uma discussão meramente comercial. Só isso, é uma discussão comercial, uma discussão por dinheiro, né? E a falácia de que os clubezinhos pobrezinhos precisam desse dinheirinho, não sei o que, isso é uma conversa fiada que eu vou te contar, né? Clubes que não respeitam muitas vezes seus próprios compromissos, clubes que devem a Deus e o mundo, clubes que contratam sem ter condições, aí precisam desse dinheirinho. Isso é uma conversa, isso é uma falácia, né? Mas enfim. Relacionado com isso, que você está falando sobre grana que é gasta, que não é paga, tal, a CBF apresentou um esboço do fair play financeiro aos clubes e vai tentar controlar os gastos. E os critérios adotados agradaram ao Flamengo, que ontem, né, anteontem tinha emitido um comunicado com o que ele entendia como correto, nesse caso, do fair play financeiro. A maioria dos clubes, segundo o Rodrigo Matos, apoiou as decisões. E hoje, aqui no UOL, ele explica como que a CBF vai controlar os gastos do clube no fair play financeiro. Mauro, você tem confiança de que agora vai? Torcedor do Verdão, e que notícia surpreendente foi essa aí, hein? Olha aí, Paulinho pode reforçar o Palmeiras na Libertadores. Ele que tá um bocado de tempo sem jogar, né? Passou por uma cirurgia aí um pouco séria. E, pessoal, que notícia boa. Ele que pode estar voltando aos gramados aí pelo Verdão, né? Imagina só, ele voltando logo na Copa do Brasil, seria um reforço e tanto. Ele que jogou muita bola no Mundial de Clubes, né? Foi destaque aí, fazendo um gol ali. Eu não lembro contra quem, acho que foi contra o Porto, não lembro, não, contra o Botafogo, eu acho. Acho que foi, né, pessoal? Não tô lembrado agora, mas foi um reforço aí, um dos mais caros desse ano. E, pessoal, imagina só ele de volta logo na Libertadores, hein? Acho um pouco difícil, mas quem sabe, né? O diretor falou sobre isso. Vocês gostariam de ver ele voltando a jogar pelo Verdão já na Libertadores aí, dia 29. É o dia que pode definir aí se o Palmeiras vai ser o maior campeão, né, da história da Libertadores. No momento tá Palmeiras e Flamengo empatados com 3 cada um. Os dois que estão na final estão 3-3. O que vencer essa Libertadores vai ser o maior campeão da história, né, do Brasil, da Liberta. Hoje temos alguns times com 3 títulos, né, que é Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Santos, salvo eu, Grêmio também, não tô lembrado, que tem 3, enfim. São times aí que tem muitas Libertadores e apenas um vai ter 4. Será que vai ser o Palmeiras? Comenta aqui abaixo, galera, se você acha que o Palmeiras tem chances de ser campeão. Palmeiras que vem muito bem na temporada, não é à toa que é o líder do Brasileiro, chegou nas quartas da Copa do Brasil e na final também, né? Chegou na finalíssima contra o Corinthians na Paulistão. Comenta aqui, galera, se você tá ansioso aí para esse jogo de... Não lembro agora o dia por causa da data FIFA, né, gente? Essa data FIFA cancelou os jogos aí, mas o Palmeiras vai encarar o Santos. Repleto de desfalques, sem Vitor Roque, que tá com a seleção, Flaco Lopes com a Argentina, ao que parece vai conseguir chegar a tempo. Tem também desfalques do Gustavo Gomes, Ramon Souza, Andreas Pereira, Alan, Piquerez, uma pá de desfalques aí, pelo amor de Deus. Mas enfim, comentei o que você achou desse vídeo, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.